Fala pessoal, louvado seja Deus, amém? Sobre o nosso vídeo, né, que eu disse ali no comecinho da semana que eu ia fazer sobre esse ministério de cura, libertação, né, que eu acho muito importante em nossas vidas, em nossa trajetória como cristão, o que Jesus estabeleceu, né, sobre essa terra. Ele veio e curou as pessoas que necessitavam, e o reino de Deus, a presença de Deus, só chega na pessoa, né? A pessoa só pode viver o sobrenatural de Deus, sobre a libertação. E Jesus mostra isso em seu ministério, Jesus mostra isso na Bíblia Sagrada. Aqui em Isaías 61, 1 e 2 diz assim, ó: O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus vingará dos seus inimigos. Então, aqui em Isaías, né, o profeta Isaías já demonstrava aquilo o que o Messias faria para o povo que creia nele, né, que ele ia salvar, que ele ia libertar, que ele ia trazer as boas novas. Então o profeta Isaías já teve essa revelação do nosso Senhor Jesus, que ele viria para mudar a história da humanidade mesmo, para mudar a minha história, para mudar a sua história. E essa história é mudada em uma guerra, em uma batalha, né, contra as forças do mal, contra as trevas, contra o império do mal, né, o diabo e os seus súditos, né, os demônios que agem contra a vida do povo de Deus, que agem contra a vida do povo para não aceitar Jesus, para que eles não possam crer, né, em Jesus Cristo, para que eles não possam viver uma vida sobrenatural e para que eles não possam viver uma vida reta, digna, né, com o Senhor Jesus sobre essa terra. Então, e depois então o próprio Jesus vem, né, aqui em Lucas 4, 17, 18 e 19, diz assim, ó: E deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boa notícia aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Olha só, então vem Jesus, pega o livro do profeta Isaías, daquele que Isaías já tinha profetizado, que viria o Salvador, né, libertar os presos, os cativos. Jesus vem então, chega no lugar, abre o livro, lá em Isaías 61, e diz o que o profeta profetizou. E ele mesmo mostrou que ele faria isso, que ele seria o Messias, né, o Yeshua, para que libertasse aos cativos, levasse boa nova aos que necessitavam. Então Jesus já demonstrou o que ele faria, o que ele seria. E aqui agora, em Marcos 16, 15, 17, 18, diz assim, ó: Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres. Olha só: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beber algum veneno, não sofrerão mal algum. E quando puser as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Então, o profeta Isaías tem uma profecia que virá o Messias, teve uma revelação do Senhor Deus que virá o Messias, e Jesus vem então em Lucas 4, né, e diz que ele é esse Messias, que ele é aquele que vai salvar, ele é aquele que vai libertar, ele é aquele que vai trazer o amor, as boas novas para nós. E aqui então em Marcos, ele vem e diz: aquele que crê fará esses milagres. Olha só: expulsar demônios, as boas novas, né, orar com os cativos, com os oprimidos, com essas pessoas, é milagre dos céus sobre essas vidas que estão chegando.
E você pode ter certeza que quando você ora com essas pessoas que está fadigado, oprimido, sabe, que está passando por essa situação de ansiedade, de depressão, de angústia, está passando por esse pânico, esse medo desse tempo que está acontecendo hoje, de muita enfermidade, doença, muitas pessoas passando por situações adversas. Quando você ora com essas pessoas, um milagre é estabelecido, a vida do Senhor Jesus vem sobre elas, o Espírito Santo então entra sobre essas pessoas e ajuda essas pessoas a vencer. Então é necessário ter esse confronto, é necessário ter, sabe, esse confronto contra as trevas, contra o mal na vida dessas pessoas. O próprio Jesus, você vê na Bíblia Sagrada, ele passando por lugares, cidades, expulsando os demônios, né, falando do Evangelho, curando os cegos, né, curando os coxos, curando os enfermos. Então, a própria libertação, a própria cura, esse ministério foi o próprio Jesus que estabeleceu sobre essa terra. E aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai cumprir aquilo que Jesus estabeleceu para o cristão sobre essa terra. Você pode perceber na Bíblia Sagrada que a igreja primitiva teve, Jesus mandou que eles fossem pregar o Evangelho e fazer esses milagres. E o mesmo Espírito está dentro de nós hoje. Você que tem um chamado de libertação, está parado, volte à essência. Jesus conta contigo. E você que está aí, aflito, sabe, com ansiedade, depressão, com essa situação, esse quadro, medo, pânico, terror, pavor, vem sobre nós, vem aqui conosco. Nós oramos por ti, nós cremos que Deus entra, faz milagre. Foi isso que ele fez na minha vida. Ele me escolheu, né, para me libertar, me libertou das trevas, do lamaçal do pecado, me libertou do cativeiro do inimigo e me trouxe. Agora eu sou liberto e eu entendi que eu sou liberto para ajudar pessoas a se libertar do vício, da pornografia, de tudo aquilo que é um cativeiro, que é uma cadeia, que é uma prisão do inimigo sobre a sua vida. Então nos procure, nós estamos aqui, né, para orar contigo, para acompanhar você, né, para que Deus possa entrar sobre a sua vida, sobre a sua família e nós sermos vencedores. Então é o ministério que Deus me chamou, me alertou, me levantou, né, com muita graça, com muita disposição, estudo, leitura, né, oração, dedicação, jejum. Nós estamos aqui de pé, graças ao bom Deus, para te ajudar. E a importância da libertação é tão grande, é tão poderosa, que o próprio Jesus foi o fundador, né, disso. O nosso Senhor foi o fundador que fez. Ele fez isso com uma importância tão grande. Você via Jesus chegar nas cidades, ele curar as pessoas e levar o Evangelho, e essas pessoas já curavam outras pessoas, já expulsavam o demônio das outras pessoas, e o Evangelho foi espalhado, né, e chegou até nós. Então é muito sério essa questão de libertação, e eu desafio você que está passando por alguma situação, nos procure. Ou se você tem um chamado de libertação e está parado, nos procure também, que nós juntos vamos expandir, né, o Evangelho, expandir a libertação àqueles que necessitam. Então vamos buscar a face de Cristo, vamos determinar e fazer aquilo que Jesus nos pediu, né, nos designou para ser essa comissão de fé, de ousadia, de paz, de alegria na vida de uma pessoa. E quando o libertador chega na vida de uma pessoa, é a paz de Cristo sendo estabelecida sobre a vida, sobre a família, sobre a casa dessa pessoa e dessa família. Então é isso que eu quero deixar para vocês. A libertação, intercessão, oração, ela é muito importante no ministério, na vida da igreja. Não se perca no meio disso. Creia que de fato a libertação é para os filhos. E para terminar, Jesus, ele diz na Bíblia Sagrada que aquele que crer nele, essa é a palavra do próprio Jesus Cristo, aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço, ou até maiores do que estas. Então, se você crer, você vai fazer coisas igual Jesus fez, ou até maiores. É pela fé, é pela disposição, é pela revelação que o Senhor trouxe sobre você. Tem pessoas ao seu lado agora, sofrendo, que você pode ir orar para que elas possam se libertar do cativeiro, das artimanhas, das astúcias e dos demônios que o perseguem ou perseguem a família. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E qualquer coisa que você necessitar, nos procure. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.